Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto. Hoje é culto de batismo, culto com 2 batizados em nossa celebração de hoje à noite. Então queremos saudar das boas-vindas a todos que comparecem hoje à noite em nossa celebração. De maneira muito especial as famílias envolvidas no batizado, pai, mãe, padrinhos, madrinhas. Também os avós aqui presentes também, se estiverem presentes também, sejam todos muito bem-vindos. E como tema de culto de batismo, escolhemos como palavra bíblica de saudação a promessa de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 22. Lá nos dias, no livro de Provérbios, no capítulo 22, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, quando for adulto, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Qual caminho? Em qual caminho os cristãos são chamados a andar? No caminho de Deus, no caminho de Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo ensinou, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus o Pai senão por mim. Então Ele, Cristo, é o caminho para Deus, é o caminho para a salvação, é o caminho para uma vida cristã com integridade, em obediência à fé, ao amor de Deus, em obediência ao amor ao próximo. Então que o caminho que Jesus Cristo nos apresenta, como Ele mesmo sendo o caminho, possa nos inspirar também nesta noite, neste culto de celebração de 2 batizados. Aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino do nosso culto, nos lembrando que aqui estamos reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Então, dos hinários aí que o pessoal tem acesso, se alguém não pegou na entrada, tem hinários lá na mesinha ao lado ali na entrada da porta principal, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Convido para um momento de oração. Obrigado, Deus e Pai, porque podemos estar reunidos aqui para Te louvar, ó Deus, para Te adorar, para nos alimentar da Tua palavra, para entregar em Tuas mãos tudo aquilo que nos inquieta, nos preocupa, nos angustia, e deixarmos tudo aos Teus cuidados. Assim oramos, assim pedimos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, aqui entre nós, e abençoando de maneira especial as 2 crianças, que são aqui trazidas para o batismo cristão. Abençoe as crianças, abençoe as suas famílias, abençoe a todos nós que estamos aqui, também as pessoas que estão acompanhando ou estarão acompanhando este culto em algum momento ao longo da próxima semana, que a Tua palavra chegue aumente ao coração de cada uma delas. Nós pedimos e oramos em Teu nome, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Pessoal, nossa equipe de culto infantil está de férias, as nossas professoras estão de férias. Algumas crianças, inclusive, estão participando lá no acampamento, no retiro de crianças lá no Moriá.
Estivemos, a minha esposa e eu, ontem, levando as netas lá para o Moriá. Ontem, depois das 6 da tarde, foram entregues lá, 6:30 da tarde. Então deve ter umas 40 crianças lá participando do Retiro das Crianças. Essa faixa de idade ali da 1ª à 4ª série. E para nós é uma alegria também que elas tenham a oportunidade de participar. Também outras famílias aqui da comunidade levaram as crianças para participar lá do Retiro das Crianças. Já mandaram fotos hoje, a gurizada animada lá, os brinquedos lá do Moriá e com as atividades que lá são desenvolvidas. Então a gente informa que até o dia 30 não teremos encontro do culto infantil. E no primeiro sábado do mês que vem, dia 4 ou 5 de agosto, acho que é 5, né? Recomeça as atividades do culto infantil e as atividades também do ensino confirmatório aqui em nossa comunidade. Convido a vir à frente a pessoa que vai compartilhar dos avisos, pode ir chegando à frente para trazer os comunicados para a comunidade. A presidente da comunidade, a Naira, traz os avisos hoje. Em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto desta noite, membros da comunidade, também aqueles que nos visitam. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados. As ofertas avulsa hoje é local. Como o pastor acabou de falar, o culto infantil e o ensino confirmatório estão de férias, retornando no primeiro sábado de agosto, ou seja, no dia 5 de agosto. Dia 22 próximo, temos a promoção da tradicional dobradinha aqui na nossa comunidade, ao preço de R$35 a porção de 1 quilo. Quem gosta da dobradinha e não adquiriu o seu cartão, a gente tem a venda na secretaria da igreja. Quem quiser pode passar após o culto e você vai estar colaborando com a nossa comunidade. A Oase, quarta-feira, no mesmo horário, às 14h30. O ensaio coral, na quarta-feira também, às 19h30. Sintam-se tocados e motivados também a estar participando dos nossos grupos aqui da comunidade. E o próximo culto, sábado que vem, às 19h. Todos estão convidados. Seriam esses os avisos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ok, obrigado, Naira. Ensaio do coral na próxima quarta-feira, às 19h30. Estou vendo aí várias pessoas que têm dom de cantar, e pelas estatísticas científicas, 92% das pessoas têm condições de aprender a cantar. Então fica o convite aí, se você gostaria de cooperar no cântico, no louvor, no grupo de coral aqui da nossa comunidade, seja bem-vindo, bem-vinda às quartas-feiras, os ensaios às 19h30 até às 21h. O pessoal está ensaiando aqui, indo já também para evangelização, que vai acontecer mês que vem, dia 18 de agosto, e também para o culto de confirmação em outubro. No final de outubro teremos culto de confirmação aqui em nossa comunidade. Então as vagas estão abertas aí para quem quiser colaborar no coral, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Também te recebe aqui a informação que tem um amigo nosso aqui que está no culto, que vai completar 80 anos de idade, com a graça de Deus. 80 anos de idade, né, seu Nelson? Seu Nelson Vitor, poderia ficar de pé para o pessoal saber quem é o Nelson Vitor, quem não sabe? Completando 80 anos agora no próximo dia 18. E por coincidência, a netinha, a Natália, neta, completa 23 anos. Conversei com uma neta sua ontem lá no Moriá, que está trabalhando como monitora lá. Uma jovem trabalhando como monitora ontem lá, da equipe do Moriá. Então queremos orar a Deus, também pedindo a bênção de Deus para o seu Nelson, para a vida dele, saúde, família, também para a neta Natália, que vai completar 23 anos de idade. Vamos ficar de pé então, para esse momento de oração e gratidão a Deus. Deus e Pai, a nossa vida é um presente teu. Também a vida do seu Nelson é um presente teu, junto à sua família, junto à sua igreja, seus amigos. Nós queremos pedir a Deus que tu renove a tua bênção, o teu cuidado na vida dele, na saúde, em toda a família dele, também na vida da Natália, que se aproxima do aniversário também de 23 anos, que tu continue abençoando, conduzindo,
orientando a vida desta família. Também outras pessoas que estão com aniversário por esses dias agora, Senhor, renova a Tua presença, bênção e cuidado na vida destas famílias. É o que nós pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Nós teremos a visita do missionário evangelista, que já esteve em outros anos aqui na comunidade. Ele tem um ministério forte na área da música, é compositor de música cristã, viaja o Brasil inteiro com programas de evangelização e música, e ele vai estar conosco aí. Quem sabe o nome dele aqui? Quem sabe o nome desse que vem nos visitar? Como é o nome dele? Neri Kannenberg. Então o missionário Neri vai estar conosco aqui 2 noites em agosto, na sexta-feira, no dia 18, sexta-feira, e também no sábado, no dia 19, dentro do horário normal de culto, dia 19 às 19 horas. E na sexta-feira às 19h30, para facilitar o pessoal que sai do emprego, do serviço, tenha condições de estar aqui às 19h30. E no domingo, no dia seguinte, dia 20, vou levá-lo até Itaópolis para ele fazer também uma programação lá em Itaópolis no domingo de manhã, no dia 20. Então você já está convidado. Também convide outras pessoas. Vamos divulgar de maneira intensa nas próximas 3 semanas esta evangelização e esse programa musical aqui em nossa comunidade. Seriam esses os avisos principais então. Convido para cantarmos uma música, nos colocando com humildade na presença de Deus, confessando o nosso pecado e pedindo perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma música de confissão de pecados, hino 36, do Inário, o hino 36. Deus e Pai, a Tua palavra nos lembra que fomos criados à Tua imagem e semelhança para vivermos neste mundo como filhos e filhas Teus, transmitindo o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua vontade no testemunho do dia a dia da vida cristã. Mas quantas vezes, Senhor, nós falhamos, não temos paciência, não temos misericórdia com o nosso próximo, com o nosso irmão, nossa irmã na fé, também com os nossos semelhantes. Por isso pedimos, ó Deus, que Tu renove em nossa mente e nosso coração a humildade para reconhecer onde temos pecado contra Ti, a Tua vontade, os Teus propósitos, e onde temos negado o amor ao nosso próximo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, santifica a nossa vida, a nossa família, os nossos relacionamentos, é o que nós pedimos e agradecemos em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Convido para cantarmos uma música que nos lembra do amor de Cristo, 588, quem quer cantar do amor não poderá calar, da cruz de Cristo em nosso favor. Hino 588. Quero com gratidão
Convido a vir à frente, as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas podem ir chegando à frente. As duas leituras falam sobre o tema da criança. Jesus e a criança. As duas leituras bíblicas para hoje. Quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé. Quem tiver acesso às Bíblias, que estão aí junto aos assentos, poderão também fazer uso das Bíblias, que estão aí junto aos assentos. Quem sabe alguém informa a página onde está o primeiro texto? Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 1 até o 5. Onde se encontra, em qual página? Ela está na página 1076. Fica mais fácil. Mateus 18, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Passo a ler. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos concederdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Até aqui. A outra leitura encontramos no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 13 até o 16. Marcos capítulo 10, versículo 13. Página 1108. Eu passo a ler. Jesus abençoou as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequenos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Até aqui. Amém. Obrigado. Em resposta à escuta da palavra de Deus, convido a professarmos a nossa fé de acordo com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode assentar-se.
Antes do momento do batizado, convido a comunidade para ouvirmos um hino. Estamos aí lutando para pôr esse hino ali no pendrive, ali na caixa de som. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente vai para o plano B então. Ok? Pode ligar ali então, o hino. Esse hino tem a participação de uma criança que canta junto esse hino e fala sobre o batismo, sobre vir à igreja, ter lugar na igreja, ser acolhido no batismo também. Aqui você tem lugar. Essa música é uma adaptação de uma música oficial, de um tema da igreja, que foi num ano que foi essa frase, aqui você tem lugar. E aí a criança canta, que ela foi acolhida, que ela foi batizada na igreja, que ela foi acolhida por Deus na igreja desde criança através do batismo cristão. Então não deu para ouvir aqui, vamos ver se depois na hora da filmagem dê para gravar na filmagem então, para alguns terem acesso depois quando vão assistir. E o hino de batismo aqui do nosso cenário, que é um hino que a gente canta antes dos batizados, nos preparando para o momento do batizado. Aqui é o hino 315, nesse cenário é o 315, hino de preparação para o batismo. Então vamos cantar esse hino, nos preparando para o momento do batismo, o hino 315. E quando estivermos cantando lá a terceira e quarta estrofe, eu peço então que o pessoal chegue aqui na frente, pai, mãe, padrinhos e madrinhas, se coloque aqui ao redor então da pia batismal, para o momento então do sacramento do batismo. 315. Estão sendo trazidos para receber o batismo cristão neste culto, neste momento agora, a Rafaela Rutes, filha de Marcos e Jéssica. E convidaram como padrinhos a Priscila, o Antônio, o Ed Carlos e a Sueli. Também está sendo trazido para o batismo cristão o Miguel Bergman Almeida Lima, filho de Guilherme e Vanessa.
E convidaram como padrinhos Vinícius, Débora, Neylor e Keila. Nós conversamos com eles antes do culto aqui, numa mini palestra de batismo. E com base naquilo que nós conversamos, faço a pergunta que representa, né, o compromisso de vocês, como pai, mãe, padrinho e madrinha cristãos. Quereis que a vossa filha, o vosso filho, quereis que o vosso afilhado, a vossa afilhada receba o batismo cristão, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, prometendo amar e cuidar desta criança, prometendo orar por esta criança, esteja morando perto ou morando longe. Também se dispondo a dar à criança uma educação cristã, conforme ao propósito de Deus. Se assume este compromisso perante Deus, perante a comunidade aqui reunida em culto, então queiram responder sim. Sim. Podem se aproximar trazendo a Rafaela, então. Primeiro as meninas, né? Rafaela. Opa! Vamos ver se essa água está quentinha. Rafaela Rutes, te batizo em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a bênção de Deus esteja contigo e te acompanhe agora e sempre. Amém. Isso. Só um chorinho pequeno, né? Pode ser trazido o Miguel, mais próximo aqui da pia batismal. Só um pouquinho, bem rapidinho, Miguel. Miguel Bergman, Almeida Lima, eu te batizo em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a paz e a bênção de Deus esteja contigo e te acompanhe hoje e sempre. Amém. Convido o grupo para se colocar aqui diante do altar. Pai, mãe, padrinhos, madrinhas, se colocar aqui diante do altar, de frente para o altar, para o momento da bênção. De frente para o altar. Isto. Comunidade, quem puder ficar de pé, esse momento de bênção, convido para que estejamos de pé. Isto. A palavra de Deus nos lembra que a vida de nossos filhos, nossos afilhados, também nossos netos é um grande presente de Deus. Assim nós queremos agradecer a Deus pela vida da Rafaela, pela vida do Miguel e pedir agora em oração a bênção de Deus também sobre pai, mãe, padrinhos e madrinhas, que a bênção de Deus os acompanhe nesta missão. Assim oramos e assim pedimos que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha também sobre ti, pai, mãe, padrinho, madrinha, também sobre os avós, para que possam com amor e dedicação cumprir esta missão espiritual de ser bênção na vida desta criança. Assim oramos e pedimos por todas as nossas crianças, também por nossos filhos, nossos afilhados, que a tua graça, o teu cuidado, a tua proteção os acompanhe, Senhor, agora e sempre. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. No final do culto vocês poderão vir à frente, fazer fotos aqui no altar com seus familiares, com o grupo de padrinhos e madrinhas também, ok? Podem voltar aos seus lugares. Obrigado. Parabéns, as crianças se comportaram muito bem aqui na frente. Convido a comunidade para o momento de compartilhar da palavra de Deus e vamos seguir o texto que foi lido no segundo momento, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Quem achou a página primeiro aí avisa para facilitar para os demais. Essas Bíblias estão junto aos assentos, podem ser usadas também durante a pregação para acompanhar melhor o texto bíblico que vai ser explicado nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 e seguintes. O texto bíblico abordado aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 13 até o 16, relata que algumas crianças foram trazidas até Jesus, para que Jesus abençoasse aquelas crianças. Algumas eram crianças de colo, como a Rafaela aqui, né, de colo. Quem sabe o Miguel, já um pouquinho maiorzinho, né, Miguel?
Outras crianças, quem sabe, tinham de 2, 3, 4 a 6 anos de idade. Então aqui se refere a crianças pequenas que foram trazidas até Jesus para que ele as abençoasse. Assim nos relata o texto bíblico. Isso demonstra o quê? Demonstra que também naquela época havia a preocupação das mães, quem sabe dos pais, de trazer as crianças para receber a bênção de Deus. Do contrário, porque eles estariam se empenhando em levar as crianças até Jesus. Então, de um lado havia o reconhecimento de que Jesus era um mensageiro enviado por Deus, talvez um profeta, um mestre da palavra de Deus, da lei de Deus. Tinha esse reconhecimento, e como se praticava no judaísmo de levar as crianças até o templo, até um líder religioso que orasse e abençoasse as crianças, eles estavam com esta preocupação. E aí foram então levar as crianças até perto de Jesus. Para quê? Para que Jesus as abençoasse. Será que nossa geração tem esta mesma preocupação por parte das pessoas? De levar as suas crianças até Jesus? Até onde a palavra de Jesus está sendo ensinada? Até onde a bênção de Deus está sendo transmitida? Ou para muitas pessoas tanto faz como fez? Será que as famílias têm esta noção de que a palavra de Deus ensina que é importante, que é necessário para o crescimento espiritual das crianças, que elas sejam levadas para receber oração, para receber ensino, para receber a bênção de Jesus? Pois bem, por isso tantas igrejas têm o programa de culto infantil, catequese, culto infantil, para que as crianças possam aprender na igreja, nas igrejas, a palavra de Deus, aprender a fazer uma oração, aprender a louvar a Deus através dos cânticos, na linguagem da criança, aprender a viver a experiência da comunhão cristã com outras crianças, da amizade cristã com outras crianças também. E isso já acontecia lá dentro do judaísmo, há milhares de anos atrás, há pelo menos 5.000 anos atrás. O povo de Deus se preocupava, se dedicava em cuidar da fé, da espiritualidade de suas crianças. Por isso, seguindo o mesmo costume, a mesma prática, a mesma piedade de trazer as crianças para receber oração e bênção, é que essas mães, estas famílias estão se aproximando de Jesus com essa intenção. Então, já dentro do judaísmo, a criança, já a partir dos 3 anos de idade, já aprendiam a decorar alguns versículos bíblicos, a partir dos 3 anos de idade. E lá com seus 6, 7 anos de idade, eram alfabetizadas e já iam aprendendo a ler também e a absorver a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. 6, 7 anos de idade, com um professor qualificado para trazer esse ensino. As meninas do povo de Deus, do povo judeu, faziam a sua profissão de fé, a sua confirmação na fé, com 12 anos de idade. Os meninos faziam a sua profissão de fé com 13 anos de idade. Portanto, esta missão espiritual que acontecia dentro do judaísmo, junto ao povo judeu, o povo de Israel, continuou acontecendo dentro do povo cristão, através da missão da igreja cristã. Nestes últimos 2.000 anos se pratica a mesma coisa, se dá a mesma oportunidade. Por isso tem culto infantil, por isso tem programas de retiro de crianças, como o que acontece nesse final de semana, lá no acampamento Moriá. Por isso tem ensino confirmatório, para gurizada de 11, 12 anos de idade, às vezes 13. E com isso a igreja oportuniza que também na comunidade cristã as crianças possam aprender e a viver a palavra de Deus, os propósitos de Deus. Mas além disso, também tem outra missão, que é a missão que acontece dentro das nossas casas, dos nossos lares. O orar junto com a criança, o ensinar a criança a cantar hinos espirituais, a fazer uma oração,
o empenhar-se para trazer a criança para as atividades da igreja. Antes da criança dormir lá no quarto, segurar a mão da criança, orar com ela, segurando a mão da criança, estender a mão para abençoar a criança, pedindo a proteção, o cuidado, a bênção de Deus para a criança. Momento especial que a família está toda reunida, quem sabe é no domingo, às vezes durante a semana não é muito possível, ter um momento de oração, de gratidão a Deus pela semana que passou, pelo trabalho, pela saúde, pelo sustento, por todas as bênçãos que Deus nos concedeu. E assim uma criança mesmo de 2, 3 anos de idade, vai aprendendo, vai compreendendo que Deus faz parte da sua família, que Deus habita na sua casa. Agora, se você nunca conversa com Deus na sua casa, como é que a criança vai perceber que Deus é importante na tua vida, na vida da tua família? Se você vive uma vida secularizada, materialista e secularizada, sem comunicação com Deus, então Deus vai estar ausente também da vida cotidiana da criança. Portanto, essas mães que trouxeram as crianças para ser abençoadas por Jesus, para elas era importante esta bênção deste líder, deste mestre chamado Jesus. Mas o que aconteceu? Quando as crianças chegaram perto de Jesus, para que ele as abençoasse, aconteceu que os discípulos tentaram impedir as crianças de chegar até Jesus, porque na cabeça deles, as crianças vão fazer barulho, as crianças vão atrapalhar, as crianças vão tirar o foco do ensino de Jesus. Então tentaram impedir as crianças de chegar perto de Jesus, tentaram impedir das crianças receberem a bênção de Jesus. Esses discípulos têm a mesma atitude de muitas pessoas hoje em dia, que estão atrapalhando as crianças de serem abençoadas pelo Senhor Jesus. Aquele pai, aquela mãe que não se importa em fazer uma oração, aquele pai, aquela mãe que não se importa em trazer a criança na igreja, no culto infantil, nas igrejas evangélicas, ou na catequese na igreja católica, estão tal qual aqueles discípulos atrapalhando, impedindo as crianças de aprender a palavra de Deus, de aprender a fazer uma oração, de aprender a conviver com outras crianças, no mesmo ambiente onde está sendo ensinada a fé cristã, a comunhão com Deus. A atitude dos discípulos naquele momento foi de atrapalhar, de tentar impedir as crianças de receberem a bênção, o colo, o abraço de Jesus. Há outras formas das pessoas atrapalharem as crianças na caminhada de fé. E muitos nem percebem isto. Uma vez ouvindo uma palestra com o bispo luterano lá de Florianópolis, que a gente chama pastor sinodal, na verdade é o bispo, só basta trocar a palavra. E aquele pastor sinodal, aquele bispo lá de Florianópolis, dizia que eles fizeram lá uma pesquisa para descobrir quanto por cento dos universitários de Florianópolis, universitários de famílias luteranas de Florianópolis, participavam lá da missão Munil, missão União, missão dos universitários luteranos. E eles tinham um pastor encarregado de trabalhar com os universitários, não era pastor de paróquia, de comunidade, era um pastor cuja atividade principal era acompanhar os universitários dentro da universidade, pastoral universitária. E disse ele que eles reconheceram então que 90% dos jovens universitários luteranos não participavam de nada, de nenhuma atividade que era oferecida, até mesmo dentro da universidade. E aí a gente se pergunta, será que foi apenas a doutrinação ateísta de parte de alguns professores ou de muitos professores da universidade que afastaram esses jovens universitários da fé? Ou além disso, que é muito presente também, a gente sabe disso. A gente conversa com professores universitários, a gente conversa com alunos, com jovens universitários. Ou também, às vezes, um mau testemunho, ou a contradição do testemunho dos próprios pais, cujos filhos vão para a universidade,
acabaram afastando os filhos da igreja. Nós atrapalhamos os nossos filhos de participarem na igreja ou no movimento universitário de cristãos, quando nós em nossa casa demonstramos que não priorizamos a palavra de Deus, não priorizamos estar na casa de Deus, não priorizamos a consideração, o respeito para com as lideranças da igreja, não priorizamos o falar bem da nossa igreja, mas priorizamos criticar a nossa igreja como quem se critica um partido político qualquer. Nós atrapalhamos a caminhada de fé dos nossos filhos, às vezes dos nossos netos, por nossa falta de sensibilidade, às vezes de maturidade, de compreensão, de que tudo que entra nos ouvidos e no coração dos nossos filhos e netos, eles vão carregar muitos anos para frente. A palavra de Deus diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como vamos buscar o reino de Deus ignorando a palavra de Deus? Como vamos buscar o reino de Deus desrespeitando as lideranças cristãs? E aí depois o pessoal se assusta: puxa, mas o meu filho, a minha filha foi para a universidade, virou um ateu, virou um pagão. Pode até que vire dentro da sua liberdade, mas não sejamos nós a semear o terreno da secularização na mente e no coração dos nossos jovens. Outros vão fazer isso, e vão fazer com muito empenho, para desvirtuar do caminho da fé, para o caminho então do ateísmo, da secularização, ou das ideologias que o mundo nos oferece. Portanto, a atitude dos discípulos foi atrapalhar, mas Jesus exorta os seus discípulos, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, e não os atrapalheis, porque das crianças é o reino de Deus, e ninguém vai participar do reino de Deus se não se tornar assim como uma criança. Assim como uma criança não entrará no reino de Deus, se nós não tivermos um coração de criança, um coração humilde, um coração que confia, um coração transparente, um coração leal, um coração sincero, como as crianças são sinceras. Quando elas gostam, gostam, quando não gostam, não gostam. Às vezes a gente até passa vergonha, né? Em alguns ambientes, mas é assim. Não vos atrapalheis, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Às vezes uma criança de 5 anos de idade já compreende a importância da oração, quando os adultos com 70 anos de idade ainda não compreenderam. Contei uma história aqui, vou contar em homenagem a vocês que estão aqui, padrinhos e madrinhas e famílias do batizado. Conta-se que certa vez o pastor estava lá na frente, coordenando o culto, e ele tinha um menino, um filhinho, que era muito inquieto, muito agitado, aquele tipo Duracell alcalina dupla. E aquele menino não parava um minuto, e as crianças já estavam se encaminhando para o culto infantil, já estavam indo para a salinha, e o menino correndo dentro da igreja, entrava no corredor, voltava pela lateral, subia no banco, descia do banco, o pastor já passando vergonha com o filho dele, e o menino não parava um minuto. Aí de repente o pastor disse: olha pessoal, vou ter que fazer uma coisa agora, então vocês cantem o hino número tal, cante o hino número tal, da primeira à quarta estrofe, enquanto eu vou ali na salinha falar com o menino que está precisando de uma repreensão. Ele pegou o filhinho pela mão, o menininho pela mão, foi caminhando no corredor, foi lá na sala lá atrás. No que o menino chegou na metade do corredor, o menino olhou para trás e disse: pessoal, orem por mim. Pessoal, orem por mim. Ele não aprendeu disciplina, não tinha aprendido disciplina, mas a importância da oração ele aprendeu. Tem gente que só aprende a importância da oração nesta hora. Orem por mim, que a coisa está feia. Pois bem, assim é a vida. Jesus Cristo, indignado com a atitude dos discípulos, repreende a eles dizendo: deixai vir a mim as crianças, não os atrapalheis,
porque das crianças é o reino de Deus. Se tem uma classe de pessoas que tem vaga garantida no reino de Deus, esta classe são as crianças, ou quem tem uma mente de criança ou um coração de criança. Jesus Cristo diz: as crianças são cidadãos do reino de Deus. E vocês adultos, o que são? Vocês somente serão cidadãos do reino de Deus se vos converterdes, como disse na primeira leitura do Evangelho, e vos tornardes como crianças diante de Deus. Crianças diante de Deus. Se vos converterdes, se voltardes para Deus, se entregar os vossos pecados diante da cruz de Jesus Cristo, e como crianças se deixarem abraçar pela graça, pela misericórdia de Deus, vós também, adultos, participarão do reino de Deus. Do contrário, com a arrogância adulta, com a soberba adulta, com o materialismo adulto, com a desconfiança de Deus adulta, não haverão de participar do reino de Deus. Estarão defendendo as suas ideologias, as suas idolatrias ao longo da sua jornada de vida, voltando as costas para o amor, a misericórdia, o abraço de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por último, a atitude de Jesus. Jesus acolhe as crianças, Jesus abraça as crianças e Jesus abençoa as crianças. Ele as recebe, ele as abraça e ele as abençoa. E essa é a exortação que Jesus faz, que nós, discípulos de Jesus, saibamos sempre acolher as crianças, abraçar as crianças e abençoar as crianças. Nós vivemos numa época muito neurótica, onde até mesmo muitos pais e mães não têm tempo para abraçar os seus filhos, não tiram tempo. Tem de 5 a 6 horas por dia para dedicar para o celular. Tem outras tantas horas para dedicar para a televisão, outras tantas horas para dedicar para a internet, computador, isso e aquilo. Boa parte do tempo livre de muitas pessoas hoje em dia é dedicado não para abraçar, para cuidar, para abençoar, mas é dedicado apenas para se distrair com tudo aquilo que vem diante dos seus olhos. E infelizmente, tempo roubado de nossas crianças é um tempo no qual eles vivem em orfandade. Orfandade de amor materno, orfandade de amor paterno. Que nós possamos pôr o dedo na consciência e perceber quanto do nosso tempo é um tempo inútil, jogado fora, e qual a qualidade de tempo que temos dedicado para as nossas crianças. Sejamos pai, mãe, avô, avó, padrinho, madrinho, tio, tia, que ali estejamos nós também, amando, cuidando, orando, abençoando, trazendo na igreja, na presença de Jesus, as nossas crianças. Que Jesus te abençoe, meu amigo, minha amiga, que você possa sair hoje deste culto, inquieto, perguntando para você mesmo, se você tem a missão de cuidar de crianças, e você não está levando isso a sério, então você não está agindo de acordo como Jesus agiu com aquelas crianças, acolhendo, abraçando e abençoando. O que as crianças mais guardam para o futuro é o tempo de qualidade do que elas viveram e fizeram conosco, de agradável, de bom, de positivo, que elas vão guardar no coração. Muito do que serve como distração para elas vai passar batido, mas o amor, a atenção, o carinho, o abraço, a proteção que elas receberam como necessidades básicas afetivas da criança, isso vai acompanhar a jornada delas. Também o testemunho da fé, a espiritualidade, a oração, aquilo que elas aprenderam de Jesus, tem promessa bíblica. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for adulto, não se desviará dele. Que assim seja a tua e a minha missão.
Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, pelo aprendizado com Jesus, teu Filho amado. A exortação de Jesus para os discípulos vale também para nós. Como nós temos ajudado ou como nós temos atrapalhado a caminhada de fé das nossas crianças. Dá-nos, Senhor, a sabedoria que vem do Teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que saibamos abençoar as nossas crianças, sejam de nossa família ou sejam de crianças ao nosso redor, e assim poder ajudá-las a compreender o Teu amor, Jesus Cristo, a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu abraço, a Tua bênção, que também continua valendo para elas. Assim pedimos, assim oramos, assim colocamos aos Teus cuidados a nossa missão também de liderança espiritual em nossas famílias, que nós pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Continua em Teu amor abençoando todas as nossas crianças, as protegendo e as livrando de todo mal. É o que nós oramos e pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Convido para cantarmos o último hino do nosso culto, hino de número 477. 477, obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Hino 477. Enquanto cantamos este hino, podemos trazer a nossa oferta aqui diante do altar. Tem algumas cestinhas aqui ao redor, nos bancos da frente, e também aqui diante do altar, como oferta de gratidão a Deus e de compromisso com a missão da igreja. Convido para ficarmos de pé para a oração de intercessão, oração do Pai Nosso e bênção de Deus, para acolhermos também a bênção de Deus. Deus e Pai, intercedemos pelas nossas famílias, Senhor. Renova, Senhor, na mente e no coração de cada pessoa da família, o Teu amor. Dá-nos a humildade para reconhecer onde pecamos, onde erramos, humildade para pedir perdão e misericórdia para oferecer perdão. Assim pedimos, Senhor, renova o amor e o cuidado dentro de nossas famílias. O amor e o cuidado com as nossas crianças. O amor e o cuidado com as pessoas idosas, as pessoas enfermas, as pessoas doentes. Pedimos a Deus, continues abençoando a nossa amiga Frida, que está lá no hospital. Hoje saiu da UTI e pôde ir para um quarto normal do hospital. Continue abençoando a recuperação dela, desta cirurgia cardíaca pela qual passou nesta semana. Assim oramos por todas as pessoas enfermas, Senhor. Estenda a Tua mão de misericórdia e cuidado sobre todos os doentes. E nos ensine sempre mais o caminho do amor, da compaixão de uns para com os outros. Também oramos, Senhor, que Tu nos perdoe onde nós temos atrapalhado a caminhada de fé das nossas crianças, com as nossas palavras ou nossas atitudes, de juízo sobre as outras pessoas. Perdoa, Senhor, e renova em nós a santidade, a integridade, para vivermos de acordo com o Teu amor e com o Teu perdão. Assim pedimos, Senhor, que Tu esteja abençoando as nossas cidades, o nosso país, Senhor, os governantes, para que governem com integridade, com retidão e justiça, para o bem-estar, para ser bênção na vida desta nação.
Tudo mais, Jesus, nós colocamos na oração que Tu, Jesus, ensinou, a oração dos filhos e filhas de Deus, por intermédio da fé em Ti, Senhor Jesus. A oração do Pai Nosso, orando todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que a paz de Deus te acompanhe nesse final de semana, também na nova semana que começa amanhã. Amém. Quem dos nossos visitantes quiser acompanhar mensagens ou cultos de nossa igreja, estão lá no canal no YouTube, Culto da Igreja Luterana de Mafra. E quem de vocês, das famílias envolvidas nos batizados, quiser fazer alguma foto aqui diante do altar, fique à vontade agora. Podem ocupar o espaço aqui para fazer as fotos que vocês queiram fazer. Ok? Uma boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.